Olá, meu nome é André Orbacan. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Rouxinóis Contadores de Histórias, o canal de contação de história da companhia Os Rouxinóis. Hoje nós conheceremos um personagem com características muito peculiares para o nosso universo, mas que aparecem com uma certa constância na literatura infantil ou infanto-juvenil. Esses seres pequenininhos, os duendes, os elfos, as fadas, o pequeno polegar, a polegarzinha. Hoje nós conheceremos o grão de milho, cujo nome já fala muito sobre o seu tamanho. Mas a história nos leva a outros lugares. Então, vem comigo que no caminho eu te conto. Era uma vez um menino tão pequenininho, mas tão pequenininho, mas tão pequenininho, que o seu nome era Grão de Milho. Foi esse o nome que seus pais deram para ele. Quando ele nasceu, a mamãe olhou para ele e falou: "Ai, ele parece um grão de milho", e ficou Grão de Milho. Grão de Milho vivia na sua casa com sua mamãe e com seu papai. Ali eles eram contentes. Ali eles brincavam, se divertiam, se cuidavam e estudavam. Mas o Grão de Milho não era completamente satisfeito naquele lugar. Não era porque, como ele era tão pequenininho, mas tão pequenininho, mas tão pequenininho, a mamãe não deixava ele sair de casa. Então tudo que ele ia fazer, ele tinha que fazer dentro de casa. Parecia até isolamento social de pandemia, que a gente conhece bem hoje em dia. O Grão de Milho brincava dentro de casa, jogava videogame dentro de casa, comia dentro de casa, tomava banho dentro de casa, passeava dentro de casa, andava de bicicletinha dentro de casa, jogava futebol dentro de casa. Tudo isso que a mamãe e o papai de todo mundo por aí não deixa fazer dentro de casa, a mãe e o pai do Grão de Milho deixavam ele fazer. Afinal de contas, ele era muito pipitico e se saísse na rua, corria o risco de ser esmagado por alguém que estava andando distraído e não o visse. Então, o Grão de Milho ficava ali. Os dias se passaram, os anos se passaram, e o Grão de Milho todo dia falava: "Ah, minha mãe, me deixa sair de casa." E a mamãe sempre dizia: "Nananina, não pode sair de casa, porque você pode ser, esmagado por alguém que passa por aí sem perceber." Mas teve um dia, porque nas histórias são assim. Sempre tem um dia. E naquele dia, a mamãe estava cozinhando, fazendo o almoço para eles, quando ela percebeu que uma coisa muito importante faltava. Era sal, arroz, farinha, feijão, batata frita. Nada disso. Sabe o que faltava? Faltava cúrcuma. Cúrcuma para dar aquele gostinho especial na comida. A mamãe se viu aflita, porque o papai já tinha saído para trabalhar bem de manhãzinha e ele esperava o seu almoço chegar. A mamãe não podia largar o pequeno Grão de Milho dentro de casa, porque podia acontecer alguma coisa. Então ela pensou e disse: "O que posso fazer para resolver este problema?" Quando ela disse isso bem alto,
veio lá o pequeno grão de milho e disse: Eu sei! Eu sei! Eu sei, mamãe! O que, grão de milho? O que eu posso fazer para resolver esse problema? Mamãe, eu posso ir lá na venda do seu Zé e eu compro cúrcuma. Ah, grão de milho, você é muito pequenininho. Pode vir alguém, te esmagar sem querer. Mas não tem problema, mamãe. Sabe o que eu faço? Eu posso sair pela rua e aí eu vou cantarolando uma canção que eu conheço todos os dias, eu ouço, e aí eu cantarolo bem alto. Se a pessoa não me vê, pelo menos ela me ouve e ela não vai me esmagar. Sei não, grão de milho. Não acho que isso seja uma boa solução. Ah, por favor. Sei não. Ah, por favor. Sei não. Ah, por favor. Tá bom, grão de milho. E o grão de milho se preparou. Colocou a sua melhor roupinha. Afinal, era a primeira vez que ele saía na rua. Mesmo que fosse apenas para andar uma quadra até a venda da esquina. Colocou uma blusinha social, colocou um bonezinho bonitinho, deu um beijinho na sua mamãe, que abaixou para receber o beijinho, e disse: Tchau! Sua mamãe abriu a porta bem devagar. O grão de milho pisou na calçada pela primeira vez. Ele viu aquele mundo enorme, ficou emocionado. Então buscou na sua memória uma canção que ele conhecia e que poderia ajudá-lo nessa jornada toda. Lembrou, já sei. E caminhou. E foi andando. No meio da calçada tinha uma poça. O grão de milho então, pulou a poça. Um pedaço de cano. O grão de milho e desviou do cano. Chegando assim até o final da calçada. Lá tinha um paralelepípedo. Ele então se preparou e desceu, olhou para os dois lados. Não vinha carro. Então ele correu, chegou até o outro lado. O paralelepípedo. Subiu na calçada e continuou a caminhar. Foi quando ele se deparou com um cogumelo tão grande, vermelho, com pintinhas brancas. Então ele desviou, porque a gente não pode comer assim cogumelo que nasce na calçada, sabe? E continuou até que chegou à venda. Lá na venda, ele foi até perto do balcão e disse: Ei, seu Manuel! Mas falou tão baixinho que o seu Manuel não ouviu. Então, ele resolveu falar mais alto. Ei, seu Manuel! O seu Manuel ouviu. Então ele foi até o balcão, olhou para um lado, olhou para o outro e nada viu, porque o pequeno grão de milho era pequeno grão de milho. Então ele... Ei, seu Manuel, aqui embaixo! E o seu Manuel olhou lá para baixo. Ah, grão de milho! Mas que surpresa você aqui! Nunca imaginei que a sua mãe ia te deixar vir aqui. O que você quer? Eu quero um pouco de cúrcuma! O seu Manuel, então, pegou um pequeno pacotinho, encheu de cúrcuma e entregou para o grão de milho. O grão de milho pegou uma moeda de R$1 e entregou para o seu Manuel. Colocando assim o saco nas costas, e aí ele voltou para a calçada. Lembrou daquela canção que ele conhece que é assim. O cogumelo
O paralelepípedo. A rua. O paralelepípedo. O cano. A poça. Chegou em casa, bateu na porta. Toque, toque, toque. Mas bateu tão fraco que sua mãe não ouviu. Então ele gritou: Mãe! A mamãe abriu a porta. Ele entregou a cúrcuma. E aquele momento foi o mais satisfatório da sua vida. Ele descobriu que ele podia sair de casa e que tudo ficaria bem, porque ele ia cantarolando aquela música. A mamãe terminou o almoço, preparou os pratos e ela disse: Grão de milho, preciso levar essa comida para o seu pai. Não tem problema, mãe, eu levo. Você percebeu que nada acontece comigo? Tudo bem, grão de milho. Ela preparou a marmitinha, colocou numa mochila, grão de milho vestiu a mochila, abriu a porta, lembrou daquela canção. A poça. O cano. O paralelepípedo. O paralelepípedo. O cogumelo. Mas o trabalho do papai era muito mais longe do que a venda do seu Manuel. Então ele continuou. Encontrou graminhas, encontrou tartarugas, encontrou muitas coisas no meio do caminho. Mesmo assim, ele desviava delas. Ele pulava, ele corria, ele subia, ele descia, até que ele viu a fábrica ao longe. O meio mais prático de chegar lá era passando por um pasto. Então o pequeno grão de milho olhou aquela estradinha e foi. Mas lá no meio do pasto, ele viu que o céu fechava. As nuvens ficavam negras. Uma enorme tempestade se aproximou. E cada gota era tão grande, mas tão grande, que parecia um míssil. O grão de milho olhou em volta e encontrou um lugar para se esconder. Tinha alguns pés de couve ali. Ele então entrou debaixo das couves e esperou. Mas, olha, meus amigos, eu preciso falar para vocês. A vida tem muitas coisas boas. E uma das melhores delas é quando você está assim seguro na sua casa, com aquele cobertor quentinho, e chove, faz aquele barulhinho na janela. Ah, aquele barulhinho que conforta os ouvidos, dá um soninho. E o pequeno grão de milho não era diferente, ele estava lá esperando, ouvindo o barulhinho da chuva nas couves, quando de repente... Foi aí que tudo mudou, porque as histórias são assim, as coisas mudam. E foi se aproximando, vindo lá do meio do pasto, com muita fome, um enorme touro. E o touro andava e comia, andava e comia, até que chegou perto dos pés de couve e comeu primeiro, numa bocada só, e comeu segundo, numa bocada só. O terceiro pé era onde o grão de milho estava. O touro olhou para aquele pé de couve e disse: "Ah, eu tenho fome." Comeu numa bocada só. Assim, ninguém mais ouviu falar do grão de milho. Pelo menos não naquela tarde.
Porque quando acabou o expediente do seu pai, ele voltou da fábrica e chegou em sua casa, deu um beijo na mamãe e disse: venha, grão de milho, cumprimente o seu papai. E a mamãe disse: como assim cumprimente o seu papai? O grão de milho não está com você? Não, não está comigo. Mas ele saiu hoje de tarde para te entregar o almoço. Ninguém foi lá me entregar o almoço não. Aliás, eu estou morrendo de fome até agora, viu? O grão de milho desapareceu. A mamãe e o papai ficaram desesperados. O que eu posso fazer? O que eu faço? Resolveram então fazer cartazes de procura-se. Fizeram vários cartazes de procura-se, colocaram em todos os postes da rua. As pessoas viram, o seu Manuel viu e falou: ah, mas o grão de milho esteve aqui hoje. É, eu sei que ele esteve aqui hoje, mas depois ele ainda saiu. As pessoas todas se organizaram e procuraram dentro do cano, procuraram dentro da poça d'água, procuraram dentro do bueiro, procuraram embaixo do cogumelo, procuraram no meio da rua onde ele podia ter sido atropelado. Não foi atropelado. Ufa, não foi isso que aconteceu. Deram-se as mãos e foram andando, até que chegaram no pasto. Perceberam que na rua ele não estava. Então provavelmente ele ainda estava lá no pasto. Começaram a andar na grama, devagar, e gritavam: grão de milho! Nada. Andavam mais um pouco e grão de milho! Nada. Andavam mais um pouco e grão de milho! Que é? Eu ouvi um barulho. Eles ouviram e veio dali. Todos correram, até que chegaram num gramado bem verdinho. Não tinha nada ali, apenas um touro lá no meio. Então eles gritaram de novo: grão de milho! Que é? Correram até o touro. Grão de milho! Que é? Dá licença, seu touro, eu acho que o meu filho está atrás do senhor. E afastaram o touro, olharam ali. Grão de milho! Que é? Ah, não veio dali. Ô, seu touro, você tá aí, dá licença que o meu filho deve estar por aí. Por favor, o senhor pode ir para lá, por favor? Grão de milho! Que é? Ih, agora tá lá. Ué, mas... Não. Não. O touro engoliu o grão de milho. Todos perceberam aquilo, ficaram desesperados e pensaram: precisamos tirá-lo lá de dentro rápido, porque se ele cai no estômago, ele vai ser digerido e aí já era o grão de milho, game over. Pensaram. Começaram abrindo a boca do touro. Aquele que era mais corajoso enfiou a mão lá dentro. Enfiou. Capim. Nada de grão de milho. Não deu certo. O grão de milho já passou pela garganta. Mas tudo que entra tem que sair por algum lugar. Pensaram. Já sei! Se esse touro comer um monte, o grão de milho vai ficar protegido e uma hora ele vai ter que sair. Daquele jeito que vocês já sabem como é que as coisas saem dos bichinhos, que eu não vou nem explicar aqui pra vocês. Então pegaram um monte de capim e deram: seu touro, coma capim. E o seu touro, que era um touro, encheu o barrigão, se posicionou. Ó, tô cheio, tô assim, tem uma coisa querendo sair de mim, e se posiciona, lá vem, mas foi um pão tão grande, mas tão grande,
mas tão grande que o touro sentiu na hora o alívio. Mas não saiu nada dali. Ah, seu touro, toma capim. Ai, 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 eu tô sentindo, eu tô cheio. Tô cheio. O seu touro foi andando e foi... Preciso da ajuda de vocês, hein, que agora com a sonoplastia tem que ser maior do que a anterior, hein. O seu touro se posicionou e... Melhorei! Melhorei, seu touro falou. Mas nada. Nada de grão de milho. Seu touro vai ter que comer mais. Vai ter. Eu tô cheio, mas vai ter que comer. Colocaram o capim. Seu touro olhou para aquele capim como quem já tinha comido um monte. E falou: olha, eu vou comer, mas é só para ajudar vocês. E... tô cheio. Ele foi girando, se posicionando e os gases fortecendo. E foi aí que ele... saiu. Gente, mas era tanto cocô. Mas tanto cocô. Mas tanto cocô. Que parecia o cocô de um dinossauro. Uma montanha enorme. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você. Você já comeu milho? Já, tenho certeza que já. Quase todo mundo aqui no Brasil já comeu milho. Agora, me fala uma coisa. Depois de ir ao banheiro, você já viu cocô depois de comer milho? O que é que tem lá? O que é que tem lá em cima do cocô? Milho! E foi isso que eles encontraram! Em cima do cocô do touro, um pequeno grão de milho. A mamãe ficou tão feliz, mas tão feliz, mas tão feliz, que ela mergulhou naquele cocô, jogando cocô pra tudo quanto é lado, pegou seu filhinho e disse: ai, meu filho! Ai, deu um beijo no grão de milho cheio de cocô. Não importa, a mãe ama. E quando a mãe ama é assim mesmo. Ela abraçou, papai abraçou, e todo mundo ficou fedorento de cocô de touro. Mas todo mundo ficou feliz, porque o pequeno grão de milho foi salvo. Assim, eles voltaram para casa, limparam o grão de milho, colocaram uma roupinha e falaram: olha, grão de milho, eu te avisei. Quando o papai e a mamãe falam, é bom obedecer. Então, você só sai de casa quando a gente deixar e achar seguro. Assim como todas as outras. Avisa o pessoal lá de casa. Mamãe e papai sempre têm razão. Essa história que eu contei hoje para vocês se chama Grão de Milho e foi escrita por Olala Gonzalez e Mark Tegger. Uma história fascinante e muito divertida que vocês podem encontrar nas melhores livrarias e nas melhores bibliotecas. Caso tenham gostado dessa história e tenham rido bastante, por favor, curtam a história para que ela possa ganhar muita potência e chegar em muitas pessoas. Lembrem também de ativar o sininho, porque todas as quintas-feiras surgem histórias novas aqui no nosso canal. E se você quiser ser o primeiro a assistir essa história, você vai ser notificado. Por fim, inscreva-se também, porque estando em nossa lista, todas as vezes você será avisado, seja pelo Facebook, seja por aqui pelo YouTube. E nos vemos na próxima!